Bom, vamos retomar aqui, ó. Hoje nós vimos um prisma reto quadrangular regular, né? Vamos trabalhar em cima disso, por enquanto, tá? Depois eu vou para o próximo. Então, só para resumir a nossa história, quando a gente trabalha com um prisma regular, o número de faces, né, na base, ou melhor, o número de faces na lateral é determinado pelo número de arestas na base. Então, se a base fosse um triângulo equilátero, seria um prisma triangular regular. Né? Se a gente pegasse aqui, né, o caso do triângulo, se você tiver aqui um triângulo equilátero, mas no caso aqui do prisma reto, teríamos um prisma reto triangular regular. Aí seria um triângulo equilátero. Então, num prisma reto regular, a base determina o que? Determina o tipo de figura que nós vamos ter na lateral. Por exemplo, se você pega aqui o hexagonal, se você pega aqui o caso do prisma hexagonal, né? Então, o que acontece? Quando a gente pegar o prisma hexagonal, a figura que nós vamos ter é essa aqui, ó, mais ou menos isso, né? Na lateral fica determinado, né, 6 faces retangulares. Então, só para a gente resumir o que a gente fez aqui, para vocês poderem ter um raciocínio, né, geral. Olha aqui, ó. Se a gente for resumir o que a gente viu até agora, e vai servir para todos os casos, é isso aqui, ó. A área da face lateral é a área de um retângulo, vocês perceberam? Não importa se a base é quadrangular, triangular, hexagonal, sempre vai ser assim, tá certo? A área da face lateral, ela vai ser determinada, ela vai ser o número, ela vai ser o retângulo que está aqui. O número de retângulos vai depender, né, de quantas arestas você vai ter na base. Então, se na base você tiver 5, né, se der um pentágono regular, então você vai ter 6 retângulos iguais a esse. Ok? Muito bem. Isso é uma face. A área lateral é o número de faces que você tem, que no caso aqui é 4, vezes a área dessa face. Correto? Então, a área total, a área total já envolve tudo, né? Então, o que vai ser a área total? A área total vai ser 2 vezes a área da base, então vai ser essa base de cima mais a base de baixo. Opa, no de baixo não dá, né? Então vai ser a área de cima, a área da base de cima, 2 vezes mais a área lateral, que é tudo isso aqui. Aí você fazendo isso, você vai calcular a área de todo mundo, certo? O de cima mais o de baixo mais o dos lados. Aí você vai ter tudo, ok? O volume é a área da base vezes a altura. Lembrando que no prisma reto, quando se fala em aresta lateral, a aresta lateral já é a altura. Tudo bem? Então, com base nisso aqui, vamos tentar fazer juntos um exercício. Eu vou resolver com vocês, tá? E aí vocês vão fazer os outros, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer devagarzinho, bem tranquilo. Então vamos aqui, ó. Vamos ao primeiro exemplo. Mesma coisa, só muda as medidas, tá? Considere um prisma reto quadrangular regular, cujas arestas da base e lateral medem, respectivamente, 6 metros e 20 metros. Aqui vocês tomem atenção que a ordem aqui importa, né? Aqui eu estou falando que tem dois tipos de arestas. Uma aresta da base e uma aresta lateral, que nessa ordem, né, respectivamente, eles medem 6 metros e 20 metros. Ou seja, a aresta da base é 6
E a aresta lateral, que é a altura desse prisma, é 20. Tá bom? Isso porque é reto. Calcule a sua área total e o volume. Gente, é a mesma coisa. É a repetição do que nós fizemos aqui. Só vai mudar as medidas. Tá certo? Vamos fazer de novo, porque é sempre bom a gente fazer, né? É importante a gente estar fazendo isso aqui, né? Então o exercício ele segue a mesma retórica. O que muda aqui são as medidas. Então ao invés de você colocar 3, é só você colocar 6. E aqui é 20, né? Quer dizer, é exatamente o dobro, né? É isso? É exatamente o dobro, tá? A aresta da base, que é o lado do quadrado, é 6 e a altura é 20. Vamos fazer. Como é o primeiro exemplo ainda, né? A gente vai fazer ele. Bom, gente, então, como é que fica aqui? Deixa eu fazer um paralelo aqui, né, gente? Como é que fica aqui, então, a área da base? Quem vai ser a área da base? A área da base não é a área de um quadrado? Como é que você calcula a área de um quadrado? Então, vamos considerar que aqui é 20, né? Não, 20 não, aqui é 6. Então, aqui é 6 metros. E aqui também é 6 metros. Como é que você calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, né? E aqui a altura é 20. Então, nós vamos fazer aqui mesmo. Ó, área da base. A área da base, lado vezes lado. Lado ao quadrado. É igual a 36. Opa! 36 é metros agora, né? Para 36 metros quadrados. Beleza? Próxima conta. Vamos chamar isso aqui de... Isso aqui é a primeira conta. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer desse jeito aqui. Segunda parte. Área da face. Ainda estamos no quadrado, né? Então, como a gente está trabalhando com quadrado, então, na lateral, você vai ter 4 faces. A área de uma face seria o quê? A área da face, tá? Eu vou chamar só de face. Eu não vou escrever face lateral, tá bom? A área de uma face é a área de um retângulo. Base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. A largura é 20. Não. O comprimento é 20, a largura é 6. Então, 6 vezes 20 igual a 120. 120 metros quadrados, certo? Essa é a área da face. A área total, não, ou melhor, a área lateral. O que vem a ser a área lateral, pessoal? O que é a área lateral? A área lateral é o número de faces, conforme eu escrevi aqui na formulinha de vocês, né? Eu coloquei aqui, né, ó, gente. Ó, a área lateral é o número de faces que você tem na lateral vezes a área da face, certo? Então é só multiplicar por 4. Então você pega isso aqui e faz vezes 4, certo? 120 vezes 4. Isso aqui vai me dar 480? 480 metros quadrados. E o próximo, a próxima conta que iremos fazer é da área total, certo? Quem é a área total? A área total é 2 vezes a base, 2 vezes a área da base, mais o que você encontrou na lateral. Não esqueçam que no prisma são 2 bases iguais. Beleza? Então aqui é só você jogar que a área total é 2 vezes a área da base, que é, no caso, 2 vezes o 36, mais 480. Então isso aqui vai ficar 72 mais 480. Então nós vamos encontrar 552. Então isso aqui dá 552 ainda metros quadrados. Beleza? E por último, o nosso volume. O volume de qualquer prisma é sempre o produto da área da base. Eita. Caramba, estou me atrapalhando aqui. Ó, então o volume é sempre a área da base vezes a altura.
Num prisma reto, é sempre a aresta lateral. Num prisma oblíquo, a altura não é a aresta lateral, certo? É aquela que forma 90 graus. Então, para terminar, volume, área da base, vezes a altura. Quem faz papel de altura aqui? A aresta lateral. Então, é 36 vezes 20. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 720, certo? 36 vezes 2 é 72, certo? Então, com um zero a mais, 720. Só isso? 720 metros cúbicos, né? Não esqueçam que a unidade de volume é sempre alguma coisa cúbica. Se você tivesse um exercício falando de quantos litros, né? Considerando que isso aqui é uma caixa da água gigante, né? Quantos litros caberiam nessa caixa da água gigante? Como é que você converte metro cúbico para litro? Então eu tinha colocado uma observação aqui, né? Eu apaguei. A observação que coloquei é que cada metro cúbico equivale ao quê? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se você for transformar isso aqui em litros, o exercício vai especificar, né? Então, isso aqui fica 720 mil litros. Ou L, né? Tá? Eu vou deixar assim. 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 centímetro cúbico é 1 ml e 1 metro cúbico é 1000 litros. Professor, por que 1 metro cúbico é 1000 litros? Como é que eu explico isso para vocês? Muito simples. A gente tem que lembrar dessas unidades aqui, ó. Lembram? Então, primeiro você tem aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Você tem aqui o metro. Vou colocar 6 risquinhos aqui, ó. Então aqui você tem quilômetro. Então lá. 1, 2, 3, 4. Aqui você tem o hectômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hectômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui, deixa eu ver. Hectômetro é HM. Acho que é HM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui você tem o metro. Não, decâmetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o metro, certo? E aí você tem aqui os submúltiplos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decímetro, centímetro e milímetro. Quando você trabalha com a transformação de metro para decâmetro, para decímetro, aqui é decâmetro, aqui é decímetro, tá? Como é que eu transformo o metro para decímetro? É só você multiplicar por 10. Só que aqui, pessoal, o que acontece? Aqui é tudo quadrado, né? É cúbico. Aqui é quilômetro cúbico. Aqui é cúbico. Então, quando você anda uma casa, cada casa que você anda, você tem que andar 3 zeros. Ou seja, de metro cúbico para decímetro cúbico, não é vezes 10, é vezes 1000. É isso que vocês precisam se lembrar. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira andar daqui para cá. Eu quero andar de metro cúbico para centímetro cúbico. Ao invés de você multiplicar por 10, então se você andasse só uma, quando você anda só daqui para cá, ó, se você anda de metro cúbico para decímetro cúbico, seria vezes 10. Só que não é vezes 10, porque está ao cubo, né? Então você vai fazer vezes 10 ao cubo. Ou seja, cada casa que você anda para a direita, você multiplica por 1000. Só que como você vai andar metro cúbico
para centímetro cúbico, você vai andar 2 casas. Então, cada casa que você anda são 3 zeros. Então, nesse caso aqui, você, ao invés de multiplicar por 100, porque são 2 casas, você vai multiplicar por 1000 vezes 1000. Ou seja, você vai multiplicar por 1 milhão, né? Tá? Então, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Por que eu estou explicando isso? Gente, 1 decímetro cúbico não é 1 litro? Então, 1 metro cúbico é 1000 vezes isso. Então, 1 metro cúbico é 1000 litros. Tá? Só para explicar o porquê das coisas. Beleza? Nossa, ingressou bastante gente agora, né? O Zeca não estava na primeira aula, né, Zeca? O Zeca tá aí. Zeca, você faltou na primeira aula, hein? Vamos lá? Vamos continuar então. Bom, isso aqui, então, todo mundo entendeu o primeiro exemplo? Ah, tem que estudar. Vamos agora ao segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo, vou colocar aqui de pretinho. Tirar o negrito. Isso aqui é legal, hein? Vamos já partir para uma coisa bem interessante aqui. Considere um aquário em forma de prisma reto, tá? Só que aqui não vou especificar, aqui não é regular, cujas bases são, cuja base, né, é um retângulo de dimensões 10 centímetros por 8 centímetros. Coloca-se um objeto de forma irregular e percebe-se que o nível da água sobe de 3. Vamos colocar aqui. Quanto que vai subir? Eu vou colocar aqui, vai. Centímetro. E vai subir, então, vai subir 20 milímetros. Tá? Qual é o volume desse objeto? E aí, pessoal? Como é que vocês vão calcular o volume de um objeto que vocês não sabem nem como é que ele é? Vocês conseguem imaginar? Aqui nós temos que fazer o desenho, hein? Pelo menos para tentar entender o que está acontecendo. Então ele está falando aqui. Deixa eu fazer um outro desenho, né? Ele está falando, olha só, nesse exercício, ele nem está falando da altura, né? Ele está falando só da base. Então vamos lá. Vamos desenhar mais ou menos aqui o que seria a figura, tá? Então eu vou desenhar aqui um... Como você fala? Eu vou desenhar aqui um aquário, né? Então ele está falando que tem um aquário em forma onde as bases são um retângulo. Então eu vou desenhar aquilo que eu entendo pelo aquário. Dá para fazer assim também, né? É um outro jeito de você desenhar. Só não esquece de deixar pontilhado atrás, tá? Ó, esse aqui é o aquário. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pontilhar a parte de trás, né?
Então, essa parte aqui não existe, é visão de raio-x. Isso é o nosso aquário. Ó, tudo isso aqui a gente não enxerga, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui tem que ser o quê? Pontilhado. Opa, não dá pra fazer muito rápido, não. Senão eu vou fazer besteira. Eu vou fazer um desenho para vocês, eu quero que vocês... Só que assim, gente, o desenho não vai estar pronto. Vocês é que tem que fazer. Então, uma coisa que vocês vão ter que se habituar é fazer o desenho. Certo? Então, ele está falando aqui que a água, o aquário... Eu não coloquei o enunciado tão detalhado, né? Aqui, o certo seria falar o seguinte, ó, eu tenho aqui um aquário em forma de um prisma reto, cuja base, né, é um retângulo de dimensões 10 por 8. Aqui eu tenho que considerar, faltou um pouco de explicação nesse enunciado. Faltou explicar que esse aquário, ele tem um certo nível de água, tá? A água, ela está num nível que, ao você colocar esse objeto, não vai transbordar. Percebe que faz sentido isso? Faz sentido o que eu estou falando? Então eu tenho que considerar essa possibilidade de não transbordar. Então eu vou fazer mais ou menos aqui o que seria a situação. Vamos supor, então, que este aquário ele está com um certo nível de água e não vai haver transbordamento. Então você vai encher de água até aqui, certo? Ó, então eu não sei qual é a altura dessa água, não sei. Mas eu sei que quando você coloca aqui um objeto, então vamos pegar aqui um objeto. Esse objeto vai ficar imerso na água e na hora que você coloca esse objeto aqui dentro, certo? Eu não sei que formato que esse objeto tem, mas na hora que você coloca esse objeto aqui dentro, o que vai acontecer com o nível da água? A água ela vai subir um pouquinho. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. Eu quero que vocês pensem um pouco. Como calcular o volume desse objeto, sendo que eu não tenho nenhuma informação a não ser essas informações? Que conta que eu faço para achar o volume desse objeto? Pensa um pouquinho. Vamos lá? 5 minutinhos, no máximo. Isso aqui é precisar, né? Vou até fazer o seguinte, eu vou pegar essa figura aqui, né? Eu vou colar lá. Ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar as medidas aqui, tá? Quais são as medidas mesmo? É 10 por 8, né? Então eu vou quebrar um galho de vocês. É 10 por 8. Aqui é 10 centímetros. E aqui é 8. Então a situação que nós temos é essa. Vamos lá, gente? Dá uma pensadinha. Quem terminar, já me avisa. Sim.
Eu quero que vocês calculem o volume total do objeto. Eu estou supondo que esse objeto está totalmente imerso na água. O que não muda? Não, essa bola é simbólica. O exercício não está falando que ele é uma bola. É um objeto totalmente irregular. É que eu, por um acaso, fiz uma bola. Não. É impossível você calcular o volume do aquário, porque você não tem a altura dela. Eu quero que vocês reparem que o volume desse objeto não depende da altura do aquário, até porque ele não deu. Ô, gente, vamos calcular então. E aí, conseguiram? Conseguiram achar o volume do objeto? Seja ele de uma bola, um sapo?
ou então uma calculadora. Eu joguei um celular dentro do aquário. Dá para calcular o volume do celular? Dá para você calcular o volume de uma pessoa? Dá para você calcular o volume de qualquer objeto? Dá. E aí? Quem calculou? Fizeram? Bom, eu vou fazer, gente. Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Ó, para você calcular o volume desse objeto, percebam o que está acontecendo aqui. O objeto está totalmente imerso na água. O que vocês percebem quando o objeto está fora da água? Tem um nível aqui. Eu não sei quanto que está a altura. Mas quando o objeto entra na água, o que vai acontecer com o nível da água? O nível da água, ele vai subir, certo? Ele vai subir e aí você vai usar essa subida da água como o seu volume. Quer dizer, a água só subiu de nível, né? Ela só subiu aqui, ó, 20 milímetros. É isso que está falando, né? É 20 milímetros. Então, quando você coloca esse objeto, né? Aqui faltou explicar, né? Que ele fica totalmente imerso na água e não ocorre transbordamento. Quando você faz isso, certo? O nível da água, quando você coloca o objeto, ele sobe de 20 milímetros. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui com centímetro e aqui está em milímetro. Como é que você transforma milímetro para centímetro? Você tem que dividir por 10. Não é isso? Centímetro. Ó, a escala é essa, né? Metro, centímetro e milímetro, não é isso? Não. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ah, não, gente. Então, tá certo, né? Então, quando você passa milímetro para centímetro, você divide por 10. Quando você passa centímetro para milímetro, você faz vezes 10. Então, você tem que fazer o que aqui para passar para centímetro? Você vai dividir, né? Cadê o símbolo? Ah, vou fazer assim, ó. Colocar aqui o divisão assim. Você divide por 10. Então, você vai encontrar 2 centímetros, tá? Então, 20 milímetros equivale a 2 centímetros. Beleza? Vamos supor que não vai haver transbordamento. Então, como é que você vai calcular o volume disso aqui? O volume desse objeto é a área da base desse retângulo vezes a altura que deslocou. Vocês concordam comigo que esse acréscimo de volume vai me dar um acréscimo de volume no aquário, que vai ser o volume desse objeto? Então, escreva aí. O volume desse objeto será a área da base multiplicado pela altura deslocada, certo? Ou seja, é simplesmente essa conta que eu vou fazer agora. Então, o volume do objeto é o volume de um prisma, só que com a altura que subiu. Vai ser 10 vezes 8 vezes 2. Já está em centímetro, né? Então, isso aqui vai dar quanto? 160, né? 160 o quê? Centímetro cúbico. Ou 160 ml. Então, esse objeto, ó, a água, o tanto de água que foi acrescido ali, né, de volume, foi de 160 mililitros. Então, esse objeto, de forma totalmente irregular, ele tem 160 centímetros cúbicos. Tá certo? Eu não precisei
medir ele, eu apenas usei o prisma. Ok? Perfeito. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Entenderam o que eu fiz? Bom, gente, a pergunta parece ser parecida com a primeira, né? Só que já muda para o seguinte. Aqui é um prisma reto, né? Triangular, regular. A palavra regular aqui é importante, hein? Então, o que é um prisma triangular regular? Nós vamos fazer agora, né? A gente vai fazer agora o desenho. Agora o desenho ele fica um pouco diferente, porque agora você vai fazer o quê? Você vai desenhar um triângulo. Então, o seu triângulo é um triângulo equilátero. Você pode desenhar ele de lado, pode desenhar ele de frente, tá? Como você quiser. Eu quero apagar você. Agora sim. Então, vamos desenhar aqui um triângulo equilátero, tá? Bom, no prisma eu posso fazer assim, ó. Desenho ele aqui de frente. E vamos traçar as suas arestas. A partir da base superior, eu traço as suas arestas, tá? Então, aqui está uma aresta. Aqui está uma outra aresta. Opa, cadê você? Cadê você? Cadê você? Mais uma aresta, aí a gente completa a nossa figura. O que é um prisma triangular regular? É um prisma de bases paralelas, onde a base é um triângulo equilátero, como esse que eu estou desenhando agora. Então vai ficar assim, né? Mais ou menos. Mais ou menos aqui. Só que não esquecer de depois pontilhar aqui atrás. Então isso aqui é um prisma triangular regular. Vamos fazer a nossa arte agora. Opa, quase eu destruo ali atrás, hein? Gente, se você tem um triângulo equilátero, você tem que lembrar de algumas coisas. Como o nosso tempo está acabando, eu vou só fazer aqui uma explicação breve para vocês depois terminarem em casa. E depois a gente faz mais exercícios, tá? Isso aqui é um triângulo equilátero, beleza? Então, o que ele está falando para nós no exercício? Ele está falando assim que a aresta da base, deixa eu colocar as informações aqui. Ele está falando para nós que a aresta da base mede 3 e a altura 10. A altura é da lateral, né? Então é 3 e 10. Então nós vamos colocar aqui, ó, 3 centímetros é o lado desse triângulo equilátero, tá? Todos os lados aqui medem 3 centímetros, tá? Ó. Aqui é 3 centímetros. Aqui também. Certo? É um triângulo equilátero. E aqui mede 10 centímetros. Tirando essa parte aqui da aresta lateral, a única coisa que muda aqui é o fato de você ter um triângulo equilátero. Então, o que eu preciso lembrar? Como a base é um triângulo equilátero, então eu preciso lembrar as coisas
do triângulo equilátero, certo? Então isso aqui é 3 centímetros. Todos os lados aqui são iguais a 3 centímetros. Tá? Aqui é 3, aqui também é 3, e aqui também é 3, certo? O que eu tenho que lembrar do triângulo equilátero? Que a área de um triângulo equilátero, aí tem formulinha, gente. Ó, eu quero que vocês depois pensem sozinhos, tá? O resto é igual. A única coisa que você tem que lembrar é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Isso é importante lembrar, tá, gente? A gente vai usar ele várias vezes. E a fórmula dele, pronta, que eu vou chamar de A, ele vai ser lado, vamos colocar L, né? Lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4, tá? Então, essa é a formulinha da área de um triângulo equilátero que vocês vão utilizar nesse exercício. Então, para você calcular a área da base aqui, vamos chamar de área da base, né? Então, a área da base, ele vai ser calculado por isso aqui. De resto, pessoal, tudo é igual. Tá bom? Tirando essa parte aqui, o resto é tudo igual. Tá bom? Então, fica para casa. Vocês tenta refazer o desenho. Pode desenhar o triângulo de lado ou pode desenhar ele de frente mesmo. E aí você vai calcular a área da base, que é a área de um triângulo equilátero, né? Que é essa base aqui, né? Certo? É isso aqui. E aí vocês vão usar todas as outras fórmulas. A área da face é a área de um retângulo, é tudo igual. Só que a área lateral, ao invés de você multiplicar por 4, você vai multiplicar por 3, porque são 3 lados iguais. É a única coisa que muda. Ok, pessoal? Então já estamos terminando a aula. Então termina isso aí. Aí na próxima aula a gente faz uma sequência de exercícios. Aí a gente passa bastante exercício para fazer. Certo?